Boa noite. Como bem fala nossa querida irmã Dona Sueli, novamente, sejam bem-vindos a este Hospital de Almas. E seguindo a nossa sequência semanal de palestras acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, fui designado para conversar hoje com você sobre o capítulo número 10, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele tem 5 subtítulos, mas eu vou abordar, por questão de tempo, principalmente esses dois, que é a reconciliação com os adversários e o sacrifício mais agradável a Deus. Então, no ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. Digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Qual é o significado de reconciliar-vos enquanto estáis a caminho com ele? Primeiro, que não adianta nós queremos fazer prece, pedir algo a Deus, se trazemos dentro de nós rancor, ódio por outra pessoa, não importando o que ela tenha feito a nós. Isso não vai chegar no astral superior, não vai chegar aos emissários de Deus o nosso pedido. Porque nós também somos seres falhos. Somos falíveis e falhamos todos os dias. Porque é do nosso momento dentro da evolução planetária. E isto é um problema, porque nós tendemos a somente exigir dos outros a infalibilidade, o não falhar. De nós nos perdoamos sempre. Ah, mas eu tive motivo. Ah, eu falei com aquela pessoa assim, agressivo, porque eu tinha tido um dia ruim. Então, nós sempre nos arrumamos desculpa para as nossas falhas, mas a dos outros a gente não tolera uma vírgula errada numa frase. E isso que Jesus nos ensina, para quando formos a seu caminho, seja onde for, mesmo em casa, quando formos rezar, que estamos nos religando a Deus, que isso significa religião, através da oração, nós só vamos conseguir isso e teremos o perdão das nossas falhas se perdoarmos de coração as falhas alheias. Então isso é o que significa esse trecho. Devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados, lado a lado. Porque quando somos seres ainda materialistas, não acreditamos na vida após essa vida terrena, que na verdade é a vida real, é a vida do espírito. Quando nós não acreditamos nisso, nós cremos que, por exemplo, ao matar o nosso inimigo, nós nos livramos dele. Lê do engano. Tem o ditado, né, de que matado o animal está eliminado o veneno. Ditado errado quando se trata de humanos. Porque os humanos carregam no pós-vida qualquer tipo de desavença que eles tenham. E o pior para nós que ficamos aqui. Eles nos acessam a qualquer momento, em qualquer lugar. Pois não tem os bloqueios da matéria. Outra questão, da mesma forma que o amor liga as pessoas, o ódio também, com a mesma força. E quanto mais nós odiarmos uma pessoa, mais nós vamos ter que viver com ela. Então, se nós começarmos a exercitar o amor, principalmente a indulgência, que é o perdão da falha alheia, quanto mais nós exercitarmos isso, mais nós, entre aspas, nos livramos dela. Mas a humanidade vai chegar ao ponto em que todos se amarão, que realmente será uma humanidade. Temos ainda milênios para galgar de aprendizado, mas nós temos que começar.
em algum momento. E o melhor início é esse. E lembremos de algo, e isso vocês, cada um, reflita dentro de si. Se aquilo que nós mais não gostamos numa pessoa não é uma característica forte em nós mesmos. Porque é muito comum, quando a gente faz uma autoanálise e pensa numa pessoa que a gente não gosta, se nós refletirmos e meditarmos bastante tempo, nós vamos ver que ela é um simples espelho que Deus colocou na nossa frente, para nós aprendermos, primeiro a perdoar aquela pessoa, para Deus nos perdoar também naquela falha. E aos poucos nós irmos burilando ela, minimizando a sua força, e tornando aquele vício, aquela falta de virtude, cada vez menor. E deixando o bem, então, prevalecer, a luz dominar. Então, para que isso? Para que isso não se perpetue em existências futuras. Nós estamos plantando para o nosso futuro. Então, quanto mais a gente não gosta de uma pessoa, mais nós temos que rezar por ela. Pedir o bem para ela. Ficar triste realmente se algo ruim acontecer com ela e feliz se algo bom acontecer. Quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos observar muitas melhorias em nossa vida. No campo espiritual, né, psicológico e também no material. Quando a gente fizer isso realmente na prática. Né? No livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra básica codificada por Allan Kardec na terceira parte, então tem essa questão de que a explicação do para que não sejas entregue ao juiz. O juiz aqui ele está se referindo a Deus, mas Deus não nos dá nenhuma pena. Ele não imputa o mal. O juiz mais severo que existe, e nós vamos encontrá-lo lá no astral depois de desencarnarmos, é a nossa própria consciência. Nós somos o juiz mais rigoroso que existe. Aqui na matéria a gente vive disfarçado, né? Disfarçado pela carne. Não conseguem ver a nossa índole real lá dentro. Deus vê tudo. Ele consegue sentir tudo. E os próprios espíritos também vêm de acordo com colorações, com odores que são exalados da nossa aura. Né? Mas a nossa consciência, quando chega do outro lado, se pergunta, o que eu fiz? Eu perdia mais uma encarnação. Com os mesmos erros, os mesmos vícios. Eu fui lá na casa espírita, eu li o livro dos espíritos, ou até trabalhei como médium, mas eu saía da porta lá para fora e a minha prática era totalmente diferente do que eu ouvi, do que eu aprendi e até do que eu falei. Porque o Márcio sempre diz, e é verdade, quando cai uma palestra para nós, o mais necessitado daquele assunto somos nós mesmos. Nós que viemos falar. Eu não estou julgando ninguém aqui porque eu não tenho autoridade moral para fazer isso. Eu só posso julgar a mim mesmo e procurar dentro de mim essas falhas e ir as eliminando. E a que prisão se refere Jesus? Quando ele diz, reconciliai-vos para que não sejais metidos em prisão. Situação de sofrimento, que nós mesmos nos aprisionamos. Por orgulho, vaidade e por não conseguir perdoar. O ser humano tem uma dificuldade, assim, nesse momento atual, de perdoar. Às vezes até diz, não, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero ver tua cara na minha frente. Isto é perdão, de acordo com o evangelho que Jesus ensinou? Vocês acham que isso é perdoar? Eu te perdoo pelo que tu fizeste, mas nunca mais me aparece na frente. Não é. Isso não é perdoar de coração. Ou dizer que perdoa e ficar feliz quando acontece algo ruim com aquela pessoa. Nós acabamos nos ligando a espíritos de baixa frequência que aproveitam este momento em que o orgulho fala mais alto e nos faz ter o ódio,
porque todos os vícios provêm do orgulho. Nós temos ódio porque somos vaidosos, porque somos orgulhosos. Porque o outro falou uma coisa que eu não gostei, porque aquilo afetou o meu ego. E tudo vem do orgulho. E nós viemos aqui para a Terra para dobrar isso. Dobrar todos esses maus pendores. E inclusive os instintos do corpo. Então, tem uma outra frase que é bem mentirosa. Todos já ouviram falar. Ah, mas a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca. É o espírito. O instinto ele está na carne, os hormônios estão na carne. Mas o espírito, se quiser, se ele tiver força de vontade, ele transpõe todas essas exigências do corpo. Mas a concentração maior nossa é no orgulho. É esse que tem que ser quebrado. A vitória não é vencer o outro, a vitória é vencer eu mesmo. Eu que tenho que ser vencido, e por mim mesmo. Isso é vitória. É galgar a evolução. E cada vez que a gente perdoa uma outra pessoa, nós já nos tornamos uma pessoa melhor do que éramos antes de perdoar. Estávamos imbuídos de raiva, de ódio, ressentimento, frustração, mas nós lembramos de Jesus, do ensinamento. Dizemos, não, eu vou perdoar. E se eu conseguir perdoar de coração, eu já me transformei naquele momento em uma pessoa melhor. E quando eu perdoar de novo, melhor ainda eu fico. Cada vez mais. Então a nossa evolução só depende de nós. O professor Egomar Jacobs, que o Márcio citou antes, ele sempre diz, ele pergunta na escolinha mediúnica, quem é o teu melhor amigo? Aí a resposta, é tu mesmo. Quem é o teu pior inimigo? Mesma resposta, tu mesmo. Tu é os dois. E depende é de ti sair do círculo do mal. Efeitos de perdoar e de não perdoar. O efeito moral é obedecer ou não à lei do amor e da caridade, que foi o que Jesus nos ensinou e nos deu todo exemplo. Depois de tudo que nós fizemos para ele, o último brado em sofrimento, sob tortura, foi perdoai-vos, Senhor. Porque eles não sabem o que fazem. Foi essa a resposta que ele deu a todo o mal que lhe fizemos. Obter ou não a misericórdia relativamente aos erros passados. E o efeito material, qual é? Prender-se ou não às vinganças de um mau espírito. E aí quando a gente fala mau espírito, até é engraçado, né? Porque aqui nós temos tratamento, o passe isolado, ele de certa forma isola a pessoa que vem de um eventual obsessor que esteja junto. Quando são casos mais graves, vão para pronto-socorro, de obsessão. Porque tem um espírito mau junto com a gente. Mas quem é o espírito mau? Somos nós mesmos que nos ligamos a eles. Eles só se ligam aos iguais. Eles não conseguem se ligar a um espírito melhor, mais evoluído. Não é possível o acoplamento. Se nós temos espíritos maus ligados a nós, é porque nós estamos maus. Vamos falar estamos. Não que somos, porque nós temos a capacidade da perfectibilidade. Então é isso que nós temos que pensar. Não podemos vê-los como pessoas ruins, espíritos ruins. Então eles são iguais a nós com os mesmos defeitos. Tanto que se afinam conosco e se acoplam a nós. Sofrer ou não processo de obsessão depende de nós, né? Então, os obsediados são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra no seu proceder em uma existência passada. E, pela bênção do véu do esquecimento, nós não nos lembramos, porque o lembrar seria algo muito ruim. Se soubéssemos o que fizemos em vidas passadas, isso seria um trauma psicológico para viver nesta encarnação enorme. Então nós não devemos buscar essa questão. Não tem vingança com causa em vidas passadas, ela até é permitida pela lei da causa e efeito.
é permitido um espírito se vingar de mim e me fazer mal, a não ser que eu o perdoe e que eu peça perdão. É mútuo, é um caminho de duas vias. Eu tenho que perdoar de coração. Se eu perdoar de coração, o que eu disse antes? Eu já me torno uma pessoa melhor. Ele já não está no mesmo nível e não consegue se acoplar. Isso me livra de fazer o ajuste necessário, de pagar a minha conta? Não me livra. De alguma forma, eu tenho que pagar por aquilo. Mas eu já me livro de uma obsessão, no momento que eu consigo perdoar. Agora, se eu baixar o nível de novo de frequência, ele consegue se conectar. É igual uma onda de rádio. Então, a questão do perdoar, eu vou encerrar agora só lembrando uma das parábolas e das histórias de Jesus, que está no Evangelho, que é muito bonita, que é da mulher adúltera, que pela lei mosaica tinha que ser apedrejada. Como eles chamavam, lapidada. E eles trouxeram para o meio da praça, na frente de Jesus, e para tentá-lo colocá-lo contra a lei, contra o legislativo e o judiciário, eles perguntam: olha, ela foi adúltera, tem que apedrejar, não é Jesus? Querendo induzir ele ao erro ali, para pegar ele no resvalo. Ele se ajoelha no chão, começa a desenhar na terra, e eles vão falando, né? E perguntando para ele: e aí, Jesus, como é que é? Tem que apedrejar ou não tem? Ele levanta, muito inteligentemente, diz para o povo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pode atirar. Se nenhum de vocês tem, pode atirar. Aí todo mundo começou a olhar para o lado, olhar, os mais velhos foram saindo, os novos foram atrás. Porque não existe uma pessoa assim aqui no planeta, que não tenha pecado. Depois ele sentou, continuou escrevendo e perguntou para a mulher: alguém te julgou e te apedrejou? Não, ela respondeu. Nem eu farei isso. Eu também não o farei. Agora segue tua vida e não peques mais. Então esse é o exemplo do perdão. Muito obrigado pela atenção, que assim seja.